Olá, sexto ano, vamos lá? Mais uma aulinha. Vamos falar sobre o período arcaico ao período clássico. Então, hoje nós vamos falar que Hélade, que era aquela cidade, né, que antes de surgir Grécia, né, era o quê? Era uma região chamada Hélade. Então, passou por um momento de crise cultural e uma política entre os séculos 12 e 8 a.C. Nesses séculos foram conhecidos como séculos obscuros. Por quê? Porque marcou o declínio da civilização creto-messênica e também surgiu as comunidades gentílica, ou seja, de gênio, e chefiadas pelo... Quem chefiava essas comunidades eram os patres famílias. E com o passar do tempo, os genos começaram a sofrer constantes ameaças. O perigo de invasões estrangeiras, a luta por terras férteis, porque terras férteis na Grécia era algo muito raro. E as disputas pelo poder político fizeram com que as comunidades de uma mesma região a unificarem-se. Em vez do vínculo, de ter um vínculo familiar, muitas comunidades, então, passaram a ter o quê? Vínculos militares. Então, dessa forma, passaram a ser governadas por chefes militares. E esses chefes militares eram chamados de basileus. As terras passaram a ser distribuídas para os indivíduos mais próximos do basileus, chamados aristói, porque antes eram para as terras eram destinadas aos pátres. Então, nesse período, as terras passaram a ser distribuídas entre as pessoas próximas aos basileus, que eram os aristói. Renascia, assim, na comunidade helênica, a divisão de trabalho instituída. O que é isso? Também renasceu os conflitos comuns, as organizações sociais mais complexas, que a Grécia, então, passaram a ter polis, e pouco a pouco tornaram-se definitivamente o lugar de genos, porque até então eram os genos, e as polis começaram a tomar lugar, de vez de ser os genos, passaram a ser os polis. As polis eram as cidades em grego. Cada uma tinha suas próprias leis e elas administravam de formas bem particulares. Eram as cidades-estado. A Hélade, então, chegou a ter mais de 100 polis. Falavam a mesma língua, eles tinham a mesma religião e uma cultura unificada, mas politicamente eles eram independentes, cada polis tinha sua política. Em busca de novas terras férteis, que era coisa rara na Grécia, muitos gregos partiram da Hélade e fundaram cidades-estado em outras regiões do Mediterrâneo. Então, eles saíram em busca de terras férteis. As polis gregas, fora da Hélade, elas eram chamadas de colônias poderosas. A colonização helênica no Mediterrâneo, por exemplo, Itália, Espanha, Turquia, etc., espalhou a cultura helênica pelo continente europeu e asiática, marcando assim o início do domínio grego na região. Então, foi nesse período arcaico que as polis gregas se fortaleceram
Então, tinha as polis muito poderosas, como Corinto, Olimpo, Tebas, Argos, Delfos, entre outras. Essas eram as polis mais poderosas, muito poderosas. Atenas e Esparta eram duas polis importantes na época, no entanto, elas eram rivais da Hélade. Um beijo, tá, gente?